Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Isso é Física, sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Meus queridos, para fechar essa parte da óptica, ou seja, essa playlist, nós vamos falar dos instrumentos ópticos, que são instrumentos que nós usamos para ampliar os limites da visão humana quando queremos ver, enxergar, objetos muito pequenos, onde com os nossos olhos não conseguimos enxergar. E para isso, nós utilizamos alguns instrumentos ópticos, do qual cada um se comporta de forma diferente e com funções diferentes. Vamos aprender o funcionamento de cada um deles separadamente. E o primeiro que eu quero falar com vocês será a lupa, não é isso? Ou seja, o mais simples dele. E nós já discutimos a respeito da lupa, onde ela é uma lente convergente. Sendo assim, nós posicionamos um objeto entre o foco e o centro óptico dessa lente, onde nós temos uma imagem ampliada. Vamos representar como acontece essa ampliação através dos raios notáveis. Vamos lá? Então vem comigo. Pessoal, então essa é a representação da nossa lupa, certo? E eu vou colocar aqui o nome da minha filha para a gente poder fazer o estudo dos raios notáveis, o estudo analítico a respeito dessa palavra, do nome da minha filha, que chama Luísa. Então, nós vamos pegar aqui os raios notáveis. E o primeiro raio notável que eu quero pegar aqui é que todo raio que vai paralelo ao antiprincipal, ele se refrata passando pelo meu foco, não é isso? Nós já estudamos a respeito disso. E todo raio que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. E como nós podemos perceber, nós não temos aqui o encontro destes raios. Se eles não se encontram, nós vamos fazer o prolongamento desses raios. E ao fazer este prolongamento, nós podemos perceber que irá fornecer uma imagem ampliada, melhor dizendo, uma imagem maior. E a característica dele será de uma imagem virtual, direita e maior. É assim que trabalha, uma lente de uma lupa, bem simples assim. Agora vamos falar dos microscópicos. E eu quero representar esse microscópico aqui, do qual eles são feitos com duas lentes convergentes. Vamos representar aqui nessa figura esse microscópio, onde nós temos essa setinha aqui para cima. E essa seta para cima, pessoal, isso significa, melhor dizendo, que é uma lente convergente, ou seja, as de bordas finas. Fiquem atentos a isso, na questão do Enem, do vestibular, que se você encontrar a representação de um instrumento óptico, no caso, estiver essa seta para cima, isso significa que são lentes convergentes. Então, nós temos aqui a lente objetiva, que é aquela que fica próximo ao nosso objeto, que está sendo observado, estudado. E para isso eu coloquei aqui o vírus da Covid, lógico que fora de escala, só para a gente poder entender, tá bom? E ele tem uma distância focal em ordem de milímetros. E lembrando também que as lentes convergentes, se a luz vem da esquerda para a direita, o meu foco do objetivo fica à esquerda e o foco da imagem na direita. Outra coisa, se todo raio que chega paralelo, ele refrata saindo, passando pelo foco da imagem para que essa imagem seja formada. A outra lente que nós temos aqui, que está afastado desse cara aqui, é a lente objetiva ocular. Então,
essa era a forma como eram construídos os microscópios. Porém, no passar dos anos, os cientistas perceberam que esses espaços entre essas lentes estavam juntando uma poeirinha entre elas. E no momento que eles estavam fazendo as suas observações, elas apresentavam aberrações ópticas e eles viam uma mancha e pensavam que era algum tipo de bactéria. Então, modernamente, eles começaram a justapor estas lentes, encostando uma na outra, para evitar esse acúmulo de sujeira entre essas lentes. Mas aqui na nossa aula, nós vamos utilizar essas lentes distantes para melhor entendimento para a formação da nossa imagem, para que fique mais claro isso para vocês, tá bom? Vamos representar agora esse nosso vírus, né? O Covid, representado em um microscópio. Para isso, nós vamos utilizar os raios notáveis. E o primeiro que eu quero apresentar aqui para vocês é que todo raio que sai paralelo, ele sai, né? Ele refrata saindo, passando pelo foco. E o raio que atinge o centro óptico, ele sai com o mesmo ângulo, ou seja, não sofre nenhum desvio. E apenas esses dois raios aqui que eu apresentei para vocês é suficiente para saber aonde a nossa imagem é formada. Então veja que nós pegamos um feixe de luz que está saindo da parte de cima, do qual a imagem é formada aqui, ó, invertida, de cabeça para baixo, vamos se dizer nesses termos. Essa será a nossa primeira imagem. Ao ser observada pela lente ocular aqui, ó, e ocular é porque ela fica próximo ao olho, isso é um fato, é óbvio, nós vamos também obter uma segunda imagem para essa lente. Novamente, nós vamos aplicar os raios notáveis aqui, ó. E o raio que chega paralelo, ele sai passando pelo foco, imagem da objetiva. E o outro, o raio que atinge o centro óptico, ele refrata com o mesmo ângulo, não é isso mesmo? Olha que legal, pessoal. Aqui, ó, é onde o cara está olhando nesse microscópio. A sua imagem, nós vamos fazer o prolongamento aqui, porque esses dois caras não se encontraram. E ao fazer este prolongamento, vejam o quanto a nossa imagem ela foi aumentada. Então nós temos aqui essa situação aqui, ó, nós vamos representar pela imagem 2. A imagem formada, né, pela lente 1 para a lente 2. Esse é o objetivo do microscópio, ou seja, de pegar o elemento, né, minúsculo, bem pequeno mesmo, e conseguir ampliar ele para que a gente possa estudar esse tipo de objeto. Então vocês podem ver que os elementos estudados anteriormente podem nos fazer compreender melhor o funcionamento desses instrumentos. Nós podemos também fazer aqui, ó, o cálculo da sua ampliação para esse tipo de microscópio, ou melhor dizendo, o quanto ele aumentou. Sendo assim, o seu aumento total é igual ao produto da minha ampliação da minha imagem pela ampliação da ocular. Essa será a nossa fórmula para a ampliação da imagem em um microscópio. Outro instrumento que nós vamos falar agora é da luneta astronômica. No século XVI, os cientistas eles faziam as observações astronômicas a olho nu ou com instrumentos pouco eficientes. No início do século XVII, Hans Lippershey ele inventou a luneta, um instrumento óptico que utilizava uma lente côncava e uma convexa, que receberia o nome de refrator.
no ano de 1609, sabendo dessa invenção da luneta terrestre, Galileu Galilei resolve criar a sua própria luneta astronômica e o utilizou para observar o céu e fazer várias descobertas para a nossa ciência. E pouco antes de morrer, ele estava praticamente quase cego. E estudos sinalizam que ele ficou assim por observar as manchas solares sem nenhuma proteção aos seus olhos. E Galileu morre, no ano de 1642, melhor dizendo, 8 de janeiro de 1642, na Itália. Hoje nós temos vários telescópios e muito sofisticados apontando para o nosso universo em busca de algumas respostas, meus jovens, da qual eu particularmente acredito que nem tudo nós teremos as respostas, outras sim, e com explicações exatas. Enfim, meus jovens, vamos entender o funcionamento desse instrumento chamado de luneta astronômica. Agora vamos falar da luneta astronômica, ou seja, pessoal, também fabricada com dois tipos de lentes convergentes, de tal forma que são de bordas finas. Essa luneta nós temos uma lente objetiva e uma lente ocular. Ao apontar essa luneta para um objeto bem distante, vamos se dizer para a Lua, que vai ser o nosso objeto de estudo aqui, a luz ela chega aqui paralelo à primeira lente objetiva e, como é sabido, ela refrata passando pelo foco, não é isso? E o raio que passa pelo centro óptico refrata sem sofrer desvio. Agora, como no microscópio composto, nós vamos fazer o estudo para a lente ocular. E essa primeira lente aqui, a lente objetiva, a sua distância focal é em metros. Por outro lado, a lente ocular é na ordem de centímetros. Vamos representar aqui os raios notáveis para essa imagem aqui, onde o raio que chega paralelo, ele sai pelo foco ocular. E o raio que passa pelo centro, ele sai sem sofrer desvio. Sendo assim, nós vamos fazer novamente aqui o prolongamento e percebam que nós temos uma ampliação da sua imagem, que é uma imagem virtual, que nós vamos chamar de imagem 2. No caso da luneta astronômica, a maneira de medir o quanto ele ampliou o objeto não é através simplesmente da comparação do tamanho do objeto e com o tamanho da imagem. O motivo disso é que em um primeiro momento não se sabe o tamanho do objeto. Galileu ele estava observando a Lua e sem a luneta ele não via assim. Então, como ele iria comparar o tamanho do objeto com o tamanho da imagem se ele nunca esteve na Lua? Sendo assim, eles comparavam o valor do ângulo que estavam enxergando a Lua com o referencial da Terra. Depois ele pegava a luneta e a lente objetiva no lugar e olhava pela lente ocular e via a Lua enorme. Ou seja, ele media o ângulo com uma reta para cima e uma reta para baixo e fazia a coleta dos dados. Depois ele comparava esses valores desses dois ângulos. E essa comparação de ângulos é que dava a ampliação dessa luz. Agora vamos falar do telescópio refletor, que foi inventado pelo nosso ilustre Isaac Newton no ano de 1672. Veja a ideia que ele teve, pessoal. Ele pegou a lente objetiva da luneta e trocou aqui pelo espelho côncavo parabólico. Quando o raio de luz paralelo vindo aqui do espaço atinge esse espelho côncavo, ele sofre uma reflexão, isso é um fato. Esses dois raios que eu estou representando aqui, de luz, eles iam se concentrar no foco. Porém, ele coloca um espelho plano antes do foco
e a luz sofre novamente uma reflexão em direção a uma lente convergente, ou seja, uma lente ocular. Bem simples assim, viu? E por fim, nós temos a câmera fotográfica, onde nós temos uma lente convergente, vejam aqui a seta para cima, borda fina, e um objeto aqui que nós vamos considerar essas pessoas aqui. Então, a luz está vindo para a máquina, e lembrando, né, nós vamos representar esses raios que está vindo paralelo, ele se refrata passando pelo foco. E o segundo raio que eu vou passar aqui, ó, vai ser o raio que vem pelo foco e refrata paralelo. Então vejam que nós temos aqui uma imagem real, invertida e menor, projetada aqui em seu anteparo. Bem simples mesmo, a formação da imagem em uma câmera fotográfica. As máquinas fotográficas antigas eram utilizado um filme. Já as máquinas atuais colocado sensores digitais que vai captar a luz e transformar impulsos elétricos para poder gerar a imagem digital. Ou seja, um ponto de projeção sobre a superfície formada pela justa posição de pequenas células quadriculadas, que nós denominamos como pixels. E lembrando, pessoal, o pixel é um sensor de luminosidade, simples assim. Meus queridos, chega o final dessa aula, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.